família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivem a nós, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia da nossa Internacional Dia da Família, e como nós poderemos comemorar colocando esta música. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Só para a gente começar a nossa liturgia de hoje com este pensamento que nós somos uma família, que Deus abençoe a família do mundo inteiro. Essa é uma oração que nós devemos fazer para a nossa família. E vamos agora dar início à nossa liturgia diária. Lembrando que na próxima semana teremos a novena de Pentecostes. Na próxima semana, novena de Pentecostes, 9 dias, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo. Ok, vamos escutar a primeira leitura. Não vai? Vamos escutar os salmos e depois a primeira leitura. Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. E será sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfília. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando morava como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações da terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da terra de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera na descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bíblia, João 13, 16 a 20. João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Docate 152, como justificar o fenômeno da migração laboral. 152, como justificar o fenômeno da migração laboral. No mundo atual, há um grande desequilíbrio entre nações e regiões pobres e ricas. Por isso, muitos homens deixam hoje a sua casa para procurar trabalho e salário noutras terras. São os trabalhadores migrantes. Quando um país se decide a receber trabalhadores migrantes, estes não devem ser tratados como forças de trabalho de segunda classe. Os trabalhadores migrantes não devem de modo nenhum ser explorados, mas na vida laboral devem ter os mesmos direitos e o mesmo salário que os trabalhadores desse país. Devem, além disso, ser respeitados como pessoas que por isso não são apenas forças de produção. Muito particularmente,
deve ser dada atenção ao direito de reunificação das famílias dos trabalhadores migrantes. O Estado, a economia e a sociedade têm o dever de se esforçar pela integração abrangente dos trabalhadores migrantes na sociedade. Inspiração: Fr. Felipe Tangorra, Sacra, licenciado em Teologia Sacra. Defined. Ser hóspede nem sempre é fácil. Às vezes, é mais fácil ser um anfitrião amigável do que um imigrante em um país estrangeiro. Sendo seminarista, viajei muito, dependendo da hospitalidade dos outros. Às vezes, fui recebido como Cristo, algo que nem sempre identifico como hospitalidade. Jesus foi rejeitado em algumas cidades que visitou, inclusive em sua própria cidade de Nazaré. No entanto, somos chamados a sempre acolher aqueles que batem à nossa porta como se fosse o próprio Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Meus irmãos e minhas irmãs, no texto de hoje, aparece o termo pterna, que quer dizer calcanhar na tradução em português. Porém, há um significado ainda de prejudicar alguém por malandragem, às escondidas, por detrás da pessoa, usando de artimanhas, de táticas, premeditando e articulando o mal. Foi esse tipo de pessoa que Jesus quis, sabe aonde? Bem do seu lado. Porque quando ele se refere a esse comportamento, ele está fazendo menção a quem come do seu pão. E Jesus viveu isso na última ceia com Judas, quando ofereceu para ele um pedaço de pão. Talvez você já tenha vivido essa dura experiência de sofrer o mal premeditado de alguém. Aquele mal feito às escondidas, sem que você se desse conta dele. Talvez você esteja atravessando uma experiência dolorosa de uma traição por parte de alguém que você considerava muito. Jesus teve que lavar os pés de Judas. Facilmente nos vem o desejo de pagar o mal com o mal, de devolver na mesma moeda o mal sofrido, de nos vingar de alguma forma daquela pessoa ou nos alegrar com o mal daquela pessoa. É preciso aprender a lavar os pés também de Judas. Ele foi amado com a mesma intensidade que João, o discípulo amado, foi amado. Talvez Judas fosse mais amado. Judas não foi nunca um desgraçado, desprezado, colocado de lado. Pelo contrário, ele ocupava uma função dentro do grupo. Mas, longe da luz do amor de Cristo, ele gerou no seu coração sentimentos horríveis contra nosso Senhor e todo o grupo dos discípulos. Quem não olha nos olhos, certamente vai virar o calcanhar para os seus irmãos. Lutemos para viver o amor radical, porque a melhor denúncia contra comportamentos de alguém é um testemunho fiel a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Por isso, peçamos a graça ao Senhor, o dom da fidelidade até o fim. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.